Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Dualidade de Ideias e o meu nome é Edgar. Meu nome é Isaac, hoje temos uma convidada super especial, ela que é torcedora do São Paulo, tem uma página no Instagram, que é a página Soberanos, que é uma página exclusiva aí para falar do time do São Paulo. Letícia, seja muito bem-vinda ao podcast. Boa noite, galera. Obrigada pelo convite. Vamos falar sobre o São Paulo, né? Que eu mais gosto de falar. Falo o dia inteiro, então. Como surgiu a ideia de criar a página Soberanos no Instagram? Então, na verdade, eu comecei com uma outra página, que chamava Love Underline SPFC. Era uma página menorzinha e eu comecei com ela na pandemia, porque, sei lá, eu tava muito entediada em casa. E como não tinha jogo, porque chegou um determinado momento que não tinha jogo de futebol, né? Nos Uhum. primeiros dias, assim, da pandemia, eu resolvi criar essa página e eu fazia basicamente edits. Eram vídeos, fotos que eu montava lá com uma música legal e aquilo foi viralizando. E assim eu fui recebendo convites para participar de outras páginas. E aí eu passei para uma outra página e a terceira foi a Soberanos. Foi um convite de um amigo meu que chama Júlio, que era dono da página. Ele é muito especial para mim. E ele me convidou para fazer parte da página em 2021. Nunca mais eu saí da página e a Soberanos não envolve só notícia, né? Hum. Também é entretenimento. É uma maneira dos torcedores se expressarem também, que é uma coisa que a gente precisa também falar, colocar a nossa opinião sobre o time, sobre o elenco, de maneira respeitosa, claro. Dependendo do comentário, eu mesma apago, bloqueio, porque tem coisas que não dá. Mas eu acho que foi isso. Foi um convite que foi feito e eu segui naquela ideia, assim, gostei muito. E tô até hoje. Ô, Letícia, Sim. e conta pra gente, assim, qual que é o principal objetivo, assim, da página Soberanos? Eu acho que é não só levar informação para os torcedores, porque a gente sempre tenta mandar postar muita notícia e coisas que os setoristas postam também, a gente reposta, mas também entretenimento. Então, sei lá, um vídeo engraçado, uma coisa para divertir mesmo a torcida, mas também uma maneira dos torcedores se unirem. Então a gente sempre tá fazendo, por exemplo, o tricolor segue o tricolor. E aí todo mundo vai, se segue, curte a página, curte as fotos de todo mundo. E eu acho isso muito legal, porque é uma maneira das pessoas se conhecerem e isso leva até para amizades ou até formando casais no estádio. Pessoas que vão para o estádio juntas porque se conheceram através da página. Então, acho que isso é muito importante também para a torcida, porque tem muita gente que vai sozinho para o estádio por não conhecer pessoas. E a página, que tem 270 mil seguidores, é um ambiente que tem muito São Paulino. Então, isso facilita. E tem muita gente de longe também que talvez não tenha oportunidade de saber sobre muita coisa. A pessoa ela assiste o jogo, mas ela não sabe o que está acontecendo na realidade nos bastidores. Porque ela mora no Japão, ela mora, sei lá, nos Estados Unidos. E aí a página leva informação para essas pessoas também. E como nasceu sua paixão pelo São Paulo? Bom, eu, na verdade, comecei a assistir futebol com meu pai. O meu Uhum. pai, ele é santista. E eu assistia os jogos do Santos com ele. Na época eu sabia toda a escalação do Santos, aquela coisa, né? Uhum. Mas eu comecei a assistir os jogos dos outros times, e daí quando eu assisti um jogo do São Paulo no Morumbi, eu senti uma coisa diferente. E a partir daí eu fui pesquisar mais sobre a história do São Paulo. E aí a primeira coisa que eu vi foi Rogério Ceni. E foi ali que eu me apaixonei, acabou pra mim, entendeu? Virou um vício, nunca mais eu larguei. E quando eu ganhei minha primeira camisa, que foi acho que em 2014, eu tinha 11 anos, ganhei minha primeira camisa. Aí ali desandou meu vício, porque hoje são mais de 50 camisas, então a partir Caraca. daí viciei de verdade, eu nunca mais larguei. O meu irmão, ele é São Paulino, mas ele não acompanha tanto quanto eu. Mas acho Caraca. que foi um incentivo também, porque o meu irmão
foi da época do Zete, né? Ele tem 40 Uhum. anos, então, época do Zete. E ele tinha até o uniforme completo do Zete que hoje eu tenho. Pretendo colocar no meu filho. Então, Cara, que da hora. Eu tinha a camiseta do Zete também, que é da minha época. Eu tinha o do então, Zete, tinha o do Miller, o meu só que irmão o era meu. apaixonado pelo Zete. Nossa, Apaixonado. ele era Tanto que fantástico. quando eu encontrei o Zete pessoalmente, foi o que eu falei pra ele. Eu falei chorando, assim, tipo, Zete, meu irmão gosta muito de você. Tremendo. Caraca, que da hora. Ô, Letícia, conta pra gente assim, qual que é a importância da torcida organizada do São Paulo, assim? Eu acho que a torcida organizada tem uma importância nos jogos fora de casa, porque a maior parte da torcida que vai para esses jogos fora de casa são eles. Eles arriscam a vida ali na pista, né, que a gente fala. E eu acho que na questão das recepções também. Se você for ver as recepções do ônibus no Morumbi, é uma coisa de maluco. E se não fosse a torcida organizada, não teria isso. Com as músicas, a festa toda, a questão do sinalizador, fogos, não teria isso. Então acho que eles têm uma importância muito grande de fazer o time para frente também com a torcida, porque a maior parte das músicas são eles que cantam o jogo inteiro, mas também apoiar nas partidas fora de casa, porque eu acho que isso é muito importante também, saber que o time não vai estar sozinho jogando no Rio, o time não vai estar sozinho jogando na Argentina, no Uruguai, sempre vai ter alguém ali para apoiar, e na maior parte das vezes, né, na maioria das vezes é a torcida organizada. Então, ainda que eu não concorde com muitas coisas e posicionamentos deles, eu entendo a importância deles para a festa acontecer. E eles melhoraram bastante, né, Letícia? Pelo menos do São Paulo agora fizeram até os quadradinhos. Ficou bem legal. Eles deu amadureceu legal também a nossa torcida organizada. Sim, e eu acho que é um time que se posiciona muito. Não só a torcida, mas assim, o time em si se posiciona muito quando tem que se posicionar. Eu acho que isso é muito importante. Tanto que até com a situação agora do Juan Esquerdo, não só o time, mas a própria torcida organizada fez de tudo para, né, aquilo não passar batido e não deveria mesmo. Então, Concordo. E como você enxerga a evolução do São Paulo nos últimos anos? acredito que São Paulo evoluiu bastante depois da saída do Leco, porque foi aí que decaiu, né? Foi na Foi. entrada dessa gestão aí. Mas o São Paulo conseguiu o principal título para mim, assim, que eu assisti como torcedora de 21 anos, né? Que só viu, até via Sul-Americana, mas não tenho uma lembrança assim muito nítida, que eu era muito pequena. Mas o título da Copa do Brasil, que foi um título inédito, e eu falo que para mim foi muito especial porque foi o primeiro título que eu vi no estádio. Então eu acredito que o São Paulo tem evoluído muito. Tem muito para mudar, lógico que nenhum time é perfeito, todo time tem os defeitos. Tem muita coisa que o São Paulo tem que mudar ainda, mas acho que o São Paulo evoluiu bastante. E a prova disso é o Paulista que a gente conquistou, depois a Copa do Brasil. E é um time que briga, briga por coisas, assim, que podem ser muito importantes. Tanto que hoje a gente tá aí brigando pela Libertadores e pela Copa do Brasil, se Deus quiser. Eu acho Amém? que tem muito potencial para virar esse placar de 1-0 contra o Atlético, e eu acredito muito nisso. E acho que isso mostra a evolução, sim, do time. Ô, Letícia, quais foram, Hum. né, e quais são os principais desafios para manter uma página assim, a página assim dedicada ao São Paulo? Eu acho que o mais difícil é porque eu sou uma mulher que administra uma página gigante sozinha. E assim, isso tem que ser mencionado porque toda vez que eu abro um pré-jogo, eu escuto: vai lavar uma louça, Caraca. seu lugar não é aqui, deveria ser um homem falando. Então, acho que essa é a parte mais difícil, é lidar com esses comentários e também com até com as derrotas do time mesmo, porque eu tenho um posicionamento diferente dos seguidores. Então, assim, tem muita coisa que eu leio que eu fico, meu Deus, como esse ser humano tá falando isso na internet? E aí eu tenho que ficar plena, porque eu não posso sair bloqueando todo mundo. Mas na vontade é de sair, ó, bloco, 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 bloco. Só que eu não posso. Então, essas situações são mais difíceis de lidar, eu acho.
Mas agora, o machismo que tem muito no futebol, e sempre teve, mas hoje ainda tem, e vai continuar, porque, né, tem pessoas que realmente não têm o mínimo de noção do ridículo, também são coisas que me afetam muito. Porque eu tô na realidade ali de estar indo pro jogo, de. Cara, eu acompanho o time muito mais do que muitos homens que estão ali falando porcaria, sabe? Então, assim, você se sentir diminuída fazendo um pré-jogo, porque você está dando a sua opinião só por ser mulher, é muito difícil. Isso é bem complicado. Ô, Letícia, Putz, mas, que raiva. ô, Letícia, mas assim, desde quando você começou a cuidar da página, você percebe que isso tem melhorado, assim, essa questão, esse, de certa forma, um certo preconceito, ou você acha que não? Continua do Eu mesmo acho que jeito? isso, eu acho que isso tem diminuído bastante, talvez por conta do número de mulheres que estão trabalhando no futebol também, como setoristas, jornalistas, narradoras, apresentadoras de programa. E até os times incluindo nas propagandas. Eu acho que isso tem mudado, sim, mas tem muito para melhorar ainda, porque tem muito comentário ainda que, né, não deveriam existir. Nossa, infelizmente a gente passa por isso ainda, né? Mas liga Sim. não, continua, viu? Não para não, viu? Pelo amor de Deus. Sim. É, qual a sua opinião sobre a torcida organizada em eventos do clube? Por exemplo, eu vi na época da enchente em Rio Grande do Sul, a torcida ajudou São Paulo com cestas. O que você acha da organizada nesse tipo de trabalho? Eu vi que nessa ação eles ajudaram muito, estando ali presente no estádio e colocando, né, a cara a tapa para ajudar mesmo ali na força-tarefa. Eu acho que eles se posicionam bastante quanto a isso. Isso é uma coisa que eu tenho que elogiar realmente a torcida, porque quando eles precisam, eles realmente se apresentam. Talvez não pelo lado de tipo, vamos criticar. Na primeira derrota, eles vão lá e criticam. Eu acho que isso tem muito torcedor que não gosta, porque eles demoram muito para talvez apontar alguma coisa. Mas eu acho que na questão do social, de estar ali, eles apoiam muito e eles sempre estão presentes. Eu gosto bastante de ter sido organizada nesse ponto. Ô, Letícia, como que você vê a atual gestão do São Paulo, atual gestão do São Paulo, e se você pudesse mudar alguma coisa, você mudaria? Eu acho que já evoluiu bastante a atual gestão, né, comparado com a anterior. Mas eu acho que o que falta ainda é talvez escutar o torcedor e botar a cara a tapa. Porque eu acho que o presidente, quando ele começa a receber uns comentários que talvez não sejam favoráveis para ele, a primeira coisa que ele faz é bloquear. Bloquear os comentários gerais no perfil dele. E aí ele abre quando o time ganha. Aí, sei lá, o time perde, ele não vai falar alguma coisa. Aí o time ganha, ele vai lá dar entrevista, abraçar o Rafael, abraçar. Isso me irrita, porque eu acho que quando o time perde, ele tem que estar mais presente ainda do que quando ganha. Ele tem que estar ali para dar um suporte, não só pro elenco, mas para dizer pra torcida, tipo, ó, a gente perdeu, mas eu tô aqui. Eu não abandonei vocês, assim, ó, seja o que Deus quiser. A gente perdeu, mas a gente vai melhorar, entendeu? A gente vai fazer alguma coisa. E não, ele simplesmente escuta as críticas, desativa os comentários e some. E isso é o que eu não concordo, entendeu? Eu acho que falta ele se posicionar, estar presente para falar quando o time tá mal também. Ele faz um post ou outro? Faz. Mas a questão é que ele precisa fazer mais. Porque quando o time ganha, é muito fácil ir lá abraçar todo mundo, levantar a taça e sair de bonitão, né? Então acho que isso é o que falta. Esse posicionamento nos momentos difíceis, assim. E, Letícia, eu vou fazer uma pergunta um pouquinho difícil. Hoje, na era da SAF, como né, a gente tem Palmeiras, temos Cruzeiro, Flamengo disparado hoje, com o maior investimento no Brasil. Temos Botafogo, hoje líder, mas também com SAF. Você acha que o São Paulo ainda é um dos maiores clubes do Brasil? Eu acho que sim. Eu sou suspeita para falar, talvez eu seja muito clubista, mas assim, toda vez que alguém me pergunta isso, eu falo que sim. Eu não consigo falar que não. Até por conta de toda a história do São Paulo. É aquela questão, talvez não seja o melhor atual, mas o maior nunca vai deixar de ser. Então eu fico nessa de sim, eu bato na tecla de que sim, São Paulo é o maior.
Ô Letícia, tem alguma decisão assim da diretoria do São Paulo que você discorda, que foi tomada atualmente, alguma decisão? E você consegue falar pra gente o porquê você discorda? Cara, parando pra pensar, uma decisão que eles tenham tomado, não. Eu acho que é mais essa questão de falta de posicionamento mesmo, que é o que mais me incomoda. Eu acho que também toda vez que o time mostra uma oscilação, a galera vai pra cima da diretoria. Então, acredito que muitas críticas sejam por conta disso, mas talvez a falta de contratação seja uma coisa que me incomode. Contratação certeira, sabe? De uma posição que a gente precise. Sei lá, um lateral. Meu, a gente tá com esse Wellington na lateral esquerda tem anos já, chega disso. Por que que não contratam, sabe? Eu acho que isso talvez incomode muitos torcedores e me incomoda um pouco também. Mas fora isso, não tem nada que me venha na cabeça no momento pra falar. É que a gente fala assim, mas São Paulo tem muita dívida ainda, né, Letícia? Por exemplo, É, o Thiago Life fez uma lista lá de ranking de quanto o São Paulo deve, e tem jogadores que já faz mais de 20 anos que saíram de São Paulo e ainda tá lá para receber, sim. né? É, Então a a gente questão das dívidas é uma coisa que acumulou muito, né? Da outra gestão. Então, absurdo. eu sabia que não ia ser fácil a gente chegar e acabar com as dívidas assim do nada. Porque foi uma bagunça que fizeram, né? Foi um E- acúmulo de desgraça, pra falar a verdade, assim, de, sei lá, de uma pessoa burra na gestão que Não, fala, é uma loucura. Por exemplo, a gente tem o é, Daniel Alves que não joga mais e durante mais não, o 2 anos Daniel eles vão nem receber, deveria receber nada de ninguém, né? Pelo amor de Deus. pelo amor de Deus. E Letícia, qual foi o pior momento que você passou como administradora da página Soberanos? Meu pior momento na página. É, ou algo que aconteceu na página. Eu acho que quando tinha uma outra pessoa que administrava, que tudo que eu postava ela pagava. Eu acho que isso foi mais um conflito assim na página mesmo. É, e aí aquilo me incomodava. Eu postava, ela ia lá e apagava. Eu postava, ela ia. E ela postava a mesma coisa que eu, só que no nome dela. E Caraca. pra ganhar seguidores, assim. E aí eu ficava, gente, mas o meu intuito não é esse, cara. Eu só quero divulgar as coisas, assim, as notícias, os vídeos e tal. Eu não tô afim de ganhar fama. Tanto que é raro eu postar a minha cara ali. Tem muita gente que não me conhece até hoje, que não sabe que sou eu. Eu posto uma foto ou outra minha. Porque o intuito ali é falar do São Paulo, não de mim. E aí aquilo me incomodou. Mas fora isso, são os comentários que eu ouvi e ouço até hoje, que eu já comentei aí, da questão Uhum. das lives de pré-jogo. E acho que quando também denunciaram a página, que já aconteceu dela quase cair. E a gente quase Caraca. perdeu a página com 190 mil seguidores. Aquilo foi um transtorno pra mim, porque tava eu e o outro ADM só, e eu posto a maioria das coisas, né? Então, assim, pra mim aquilo ali foi um choque. E foi bem difícil, mas a página tá aí, graças a Deus. Tem mais de 3 anos que eu tô nela. Ô Letícia, como que você vê a rivalidade do São Paulo hoje, com outros times, por exemplo, Corinthians, Palmeiras? Como que você vê nos dias atuais isso aí? Isso é uma coisa que eu até postei na página, acho que esses dias, perguntando qual que era o maior rival do São Paulo. E as pessoas comentando que era a arbitragem, né? A maioria dos torcedores, a arbitragem. Em segundo lugar, ele mesmo. Em terceiro Caraca. lugar, VAR. Nossa. Em quarto, o É, Corinthians. Cara, pra caraca. mim, o Palmeiras e o Corinthians sempre vão ser rivais. Eu, sei lá, não suporto jogar com o Palmeiras, principalmente no estádio deles, porque todo mundo se machuca. E eu presenciei o jogo do São Paulo e Água Santa, que foi lá, que nem envolvia o Palmeiras. E mesmo assim, todo mundo saiu machucado. O Galo era o principal artilheiro do São Paulo no Paulista, saiu zicado, nunca mais voltou a ser o que era. Todo mundo se machucou. O Wellington Rato se machucou naquele jogo. O Wellington, lateral, também se machucou, tava mancando no final do jogo. Todo mundo se machuca lá, então aquilo ali pra mim já. Eu vejo que a gente vai jogar lá, já me dá raiva. E contra o Corinthians é aquela coisa. É o Corinthians, cara. Eu olho pra assim, meu tio corintiano insuportável, tenho raiva dele, sabe? Mas é uma coisa que a minha. Assim, acho que foi natural.
Talvez porque meu pai seja aquela pessoa que olha pra Flamengo e Corinthians e não suporta. Eu acho que foi criação, porque eu também sou assim, cara. Eu ouço Flamengo e Corinthians, eu tenho preguiça, literalmente. Mas falando em jogo mesmo, o Palmeiras é nosso freguês, não tem nem o que falar. Os caras abaixam a cabeça pra gente fácil, fácil. A gente perde um jogo ou outro, perde de 5-0 no Campeonato Brasileiro, mas a gente vai lá Perde. e classifica em cima deles. Os caras estão É. eliminados na nossa cara, a gente que foi lá e eliminou eles. Então, cara, pra mim é freguês. 17-6, 17-5, não lembro mais quanto tá essa conta. E o Corinthians é aquela coisa do tabu da arena que a gente quebrou, mas que toda vez que a gente vai jogar na arena eu fico, putz, grilo, que maldito daquela arena. Não é possível isso, cara. Toda vez é isso. E aí eu tenho ódio de jogar na arena. Mas o Corinthians também é um time que no Morumbi não tem muito o É. que falar. O São Paulo domina, mas aí o São Paulo vai jogar na arena, parece que o São Paulo sente também. E tudo bem que a gente vai e reverte o resultado, que nem na Copa do Brasil ano passado. Mas, cara, dá ódio da gente não conseguir vencer um jogo lá naquele diacho daquela arena. De verdade. E qual título do São Paulo precisa voltar a ganhar urgentemente? Cara, o meu sonho é ver uma Libertadores. Porque não tive essa experiência e meu sonho é ver no estádio. Tanto que eu já tava me preparando aqui para ir pra Argentina. Louca da vida, já querendo comprar passagem, alugar transporte lá, carro, já fechar hotel. Porque assim, é o meu sonho ver o São Paulo levantando o título da Libertadores. E eu espero que eu consiga ver isso acontecer o mais Acho- rápido possível, com saúde, jovem e podendo estar no estádio. Se não for agora, com a minha família, com meus filhos. Mas assim, quero muito ver uma Libertadores, de verdade. Letícia, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho uma tristeza do mundo. Foi São Paulo e Inter. E São Paulo perdeu e eu tava lá. Imagina o Morumbi lotado, lotado, lotado. E nós perdemos pro Inter. Mas eu tenho igual você, eu tenho esperança de voltar a ver, porque eu vi também São Paulo ganhar duas. Então, vamos correr pra gente ganhar mais uma. Concordo com você Amém. também. Ô, Letícia, você contou pra gente aí algumas críticas, né, que você recebe pelo fato de ser mulher, né, e administrar uma página de futebol. Você recebe também outras críticas em relação à questão de conteúdo, e como que você lida com essas críticas? Eu costumo sempre postar, por exemplo, os lances dos jogos, tanto gols do São Paulo quanto gols do adversário. E quando você posta um gol do adversário, vem aquela chuva de crítica, tipo, ah, página corintiana do caramba, página não sei o quê, página não sei o que lá. Meu filho, eu tô mostrando o lance do jogo, apenas o lance do jogo do São Paulo, meu anjo, meu abençoado. Presta atenção, sabe? Aí depois a pessoa quer procurar o lance, ela vai procurar no Google. Vê na porcaria da página, cara, já tá ali tão fácil, entra no Instagram, você vê o lance. E as pessoas, elas não entendem, sabe? Tem gente que tem a cabeça muito fechada, que tipo, ai, nossa, tá postando um vídeo do Corinthians, então é corintiana. Ah, não sei o quê. Gente, a pessoa nem tem paciência de escutar o vídeo. E outra coisa também, eu tava falando até com meu tio hoje, que eu moro com meu tio. Falei, gente, as pessoas estão cada vez piores no quesito de ler. As pessoas não têm paciência para ler nada. Se você posta um texto, a pessoa vai interpretar, você vai falar A, ela vai entender J, e aí o J vai ficar com uma opinião formada da pessoa, e a pessoa vai lá e vai falar o J, só que não era J, era A. Então é muito difícil você postar qualquer coisa, porque sempre vai ter alguém reclamando. A torcida do São Paulo é incrível, eu amo de paixão, mas sempre reclama. Reclama de tudo, reclama sempre de tudo, qualquer coisa, entendeu? Eu já tô acostumada com isso, mas assim, tem coisa que eu olho e fico, meu Deus, não é possível que estão comentando isso, gente. Não é possível, cara, o que que eu vou fazer? Daí eu vou, conto até 10. Se a pessoa vai e continua, porque às vezes tem uns que continuam, eu vou lá e apago. Aí a pessoa vai reclamar que eu apaguei. Aí eu vou lá e restringo o comentário. Aí a pessoa vai reclamar que eu restringi. Aí eu bloqueio, nunca mais eu vejo, entendeu? Mas para eu chegar no bloquear, tem que encher muito minha paciência. Ô, Le- Porque, nossa, ô, Letícia, desculpa, mas no começo foi difícil. Agora acho que você já tá até acostumada, né? Enfim, mas no começo foi é. difícil. Nossa, no começo eu falava sempre pro Júlio, eu falava, meu Deus, cara, eu vou desistir. Eu não consigo.
que eu falo uma coisa, a pessoa não entende o que eu falo. Cara, não dá, sabe? Mas aí ele falou: não, você vai conseguir, calma, respira. Você faz psicologia, por que você tá tão estressada? Então é muito difícil, mas a gente vai pegando jeito. E é aquela coisa, agora eu já aprendi que sempre vão reclamar. São Paulo ganhou de 4-0, vai ter um cidadão reclamando que não foi sim. E é assim, É assim, é sempre infelizmente. assim. Infelizmente é isso. Letícia, como que você faz para aumentar a sua estratégia quando o time está numa crise de lascar? Então, aí é um momento complicado, porque eu sou aquela torcedora otimista e iludida que sente raiva de quem xinga. Eu entendo crítica, porque eu também critico muito. Mas assim, uma coisa é você criticar, outra coisa é tipo, nossa, acabou o mundo, o time pode fechar a porta, acaba o São Paulo, desiste do São Paulo, fechou. Fechou o CT, nunca mais vai existir. Isso não entra na minha cabeça, entendeu? Então vem uns comentários assim, mas parece que quando o time tá numa zica do caramba, é quando mais tem comentário. Porque as pessoas gostam de falar coisa ruim. As pessoas não gostam de falar coisa boa. Então, se o time vai lá e goleia, ninguém vai comentar. Nos grupos é assim, na internet é assim, nas páginas são assim. Se o time vai lá e perde de 1-0 do Atlético no Morumbi, chove comentário, 500 comentários. Depois da morte do jogador lá, aquela coisa toda. E vai ter gente xingando, e vai ter gente querendo matar o Casares. E é sempre assim. Porque eu já acostumei com a internet, e é isso. É muito mais fácil você comentar coisa ruim do que você elogiar uma coisa boa. Então eu sei que os momentos de crise do São Paulo é onde mais vai ter engajamento. E eu não posso pirar com isso, entendeu? Hoje eu já não piro mais. Mas antes eu ficava, cara, nossa, que vontade de bloquear todo mundo. Vamos apagar a página? E hoje eu já não sou mais assim. Hoje eu sou, pô, quer xingar? Xinga. E eu só penso assim, tomara que classifique para eu postar classificado e comentar bem na cara desse energúmeno que tá classificado, entendeu? Entendi. Tenho raiva de algumas páginas que postam assim: ai, nossa, estamos eliminado. Aí posta a foto do eliminado. Ah, gente, pelo amor de Deus, nem teve jogo de volta. Eu fico pé da vida com isso. Eu já fico estressado. Aí depois eu acalmo. Que daí eu fico, ah, não, São Paulo vai classificar e eu vou comentar nesse post depois. É isso que eu É, penso. Eu sou show, iludida, show. então. Tá certo. Ô, Letícia, como que você acha que o São Paulo poderia voltar a ser uma potência assim para o futebol brasileiro? Acho que a parte principal é a gente não oscilar tanto quanto a gente oscila. Porque elenco a gente tem. A gente tem um elenco unido. Tudo bem que não são assim, meu Deus, Real Madrid, jogadores. Mas assim, são um elenco que tá unido e que tem vontade. O que dificulta pra gente é essa oscilação de resultado e também a questão das lesões. Porque todo mundo se machuca nesse elenco. Quando não é um, é outro. Não sei quem. Agora tá o Alisson machucado. O Alisson era o Uhum. principal, um dos principais do elenco. Tá lá machucado, andando de muleta. Então, assim, lesão complica muito. E fora isso, tem a arbitragem, né? Porque parece que todo jogo agora querem contra a gente. Todo jogo tem alguma coisa que tem que marcar contra. Então, então, Verdade. arbitragem, lesão, oscilação no resultado e a diretoria que tem que se posicionar também. Que eu já falei que eles não se posicionam quando tem que se posicionar. Diretoria omissa que não vai lá e fala, ó, isso, ponto. Não, a diretoria tá lá só pro bom, bem bom. Ué, a gente foi assaltado fora de casa? Vai e fala. Vai, se Tá bom. posiciona. Pô, São Paulo, gente, que isso? Tem que se posicionar. Não... Isso não entra na minha cabeça. Então, acho que falta isso. Falta a gente ter uma regularidade no resultado, nos resultados dos jogos, focar numa competição específica, porque a gente viu que quando a gente faz isso, a gente consegue. A Copa do Brasil foi um exemplo disso. A gente largou o Paulista, largou o Brasileiro, largou e foi para a Copa do Brasil. E a gente conseguiu o que a gente queria. Era um título. Era sair da fila, entre aspas, porque já tinha o Paulista, mas a gente queria um título de expressão. Então, assim, se a gente fizer isso também, a gente consegue. Mas São Paulo tem que querer. Não dá para ficar oscilando o resultado. Tem que ir para cima. E não dá para escolher adversário. Pegou, vai enfrentar não sei quem, vai ganhar. E ponto. E é isso, entendeu? Na minha cabeça é isso, é muito fácil. Aí você vai ver que no final não é nada fácil. Verdade. Mas uma dica que você deu, Casares, fique esperto. Vou mandar pro Casares esse corte.
Acorda, Casares. Pior que ele Letícia, segue a página, tá? segue. Ó, que legal. Não, Imagina e, ó, e ele manda os vídeos dele pra mim na DM pra eu postar. que Ai, da não hora. fala, Sério? não fala nada pro casar. Não, Casares, você é bom, continua. Dá uma moral pra nós. Letícia, qual que foi a postagem mais popular, que deu mais engajamento, foi o mais top de todos até hoje? Sabe que eu não sei? Porque todas as postagens, elas engajam bem lá. Mas eu Entendi. acho que vídeo engaja muito bem. Eu acho que aquele vídeo do Rafinha cantando a Copa do Brasil chegou de vez. Esse vídeo, acho que bombou. Foi assim. Até hoje tem gente repostando, compartilhando esse vídeo, marcando a gente. E nem era um vídeo nosso. Tipo, a gente pegou, porque, lógico, eu não tava lá no campo, então não fui eu que gravei, o vídeo não é meu. Mas eu Uhum. peguei, repostei como todas as páginas e aquele vídeo, assim, bombou. Não tem explicação para aquilo. Nossa, e é da hora, né? Muito É, top. aquele vídeo é Muito bom. top. Isso é uma coisa também, gente. Comentando aqui sobre o Rafinha, eu gosto muito do Rafinha. Porque ele é um jogador que se posiciona, ele é um jogador que dá a cara a tapa e ele é um capitão de verdade. Ele não abaixa a cabeça e assim, deixa o time se ferrar ele sozinho. Ele é um jogador que vai e fala, ó, a gente se ferrou junto e pipipi. E assim, ele vai e se posiciona. Eu gosto muito disso nele. Tem uma galera que critica ele, que fala, ô aposentado, vai dormir velhinho e não sei o quê. Gente, eu gosto do Rafinha. Eu gosto dele, então assim, ele fala, eu escuto, ele não fala, eu não escuto. E assim, é aquilo, eu gosto muito do Rafinha. E da última vez agora que a gente perdeu contra o Atlético, foi aquele comentário, né? Aquele bando de comentário sobre ele. E depois, no dia seguinte, ele foi no velório e ele fez uma outra entrevista. E aí a galera começou a entender que realmente o que ele falava tinha um sentido e as pessoas tinham que escutar. Porque primeiro as pessoas criticam, para depois entender a situação realmente. Então era isso que eu tinha que falar do Rafinha. Né, eu concordo com você até o ponto que ele deu a entrevista que ele deu, ele falando assim que a CBF não perguntou para eles se eles estavam bem para jogar o jogo contra o Atlético. Querendo ou não, eles ficaram muito abalados com o que aconteceu, porque São Paulo já é a segunda vez, né? Então, o, só dele falar, assim, eu já admirava ele, mas a coragem dele de falar e depois voltar de novo a falar, eu achei fantástico isso. Eu concordo com você, é um grande líder mesmo, concordo. Ô Letícia, se você pudesse trazer de volta para o São Paulo um jogador, que jogador seria esse? Casemiro. Eu adoro Casemiro. Eu Casemiro. sempre respondo Casemiro. Casemiro é meu conterrâneo, era meu vizinho de porta. Casemiro, gente. Caraca. Fora que é um jogador, assim, que tudo bem, quando ele jogou no São Paulo, a postura dele não era de um jogador do São Paulo. Era de um jogador adolescente, criança, que não tem responsabilidade com o futebol, né? E com o próprio time. Ele ia pra balada, aquela coisa, não ia pro treino. Mas eu acho que quando ele foi pro Real Madrid, a cabeça dele mudou muito. E hoje ele é muito focado. Então, eu gosto muito do Casemiro e ele é assim, um dos melhores volantes. Ele é brilhante na posição dele. E é o Casemiro. Eu gosto muito do Casemiro. Eu sou assim, eu gosto da pessoa de graça, entendeu? Mas ele joga muito. Vamos combinar que talvez ele não esteja na melhor forma física dele hoje em dia, mas ainda é enorme, gigantesco. Fora ele, tem outras peças que a gente poderia trazer também. David Neres, o Anthony. Mas o Casemiro é o Casemiro. Letícia, você chegou a ver o Kaká? Não, não tenho lembrança. Devo ter visto bem pequena, mas não tenho lembrança. Entendi. E existe algum segredo para manter a página Soberano sempre atualizada e relevante? Seguir os setoristas certos. Por Hum, exemplo, você não pode divulgar uma notícia de uma pessoa que não tem realmente base e não sabe do que fala. Assim, fala qualquer coisa e não tem realmente a comprovação de que aquilo que ela está postando é verdade.
Então, acho que você seguir as pessoas certas e postar as coisas de fontes que sejam confiáveis. Então, Gabriel Sá, talvez, o André Hernan, o Plihal, são pessoas que têm uma base, né, que realmente falam aquilo que é verdade, e não qualquer coisa aí, tipo, sei lá, Rogério Ceni vai voltar a jogar, o cidadão vai lá e posta, daí vem alguém iludido e reposta. Gente, não, sabe? Ô Letícia, como que você vê o futuro do São Paulo aí para os próximos 5 anos? Se Deus quiser, a gente vai conseguir um título. Eu vou ver o São Paulo campeão da Libertadores, aquela bem iludida. Cara, eu espero sempre o melhor. Eu espero que o São Paulo consiga, principalmente, sanar algumas ou até a maioria das dívidas, porque a gente tá com dívida já tem muito tempo e isso é uma coisa que me incomoda. Que o São Paulo consiga classificações ao trem. Escutou o trem? Uhum. Enfim, menos vexames, né? Pelo amor de Deus, perder para o Mirassol jamais, ser eliminado para o Novo Horizontino nunca. Por favor, Jesus, abençoe, que eu não quero sofrer. Menos resultados que me façam infartar, menos disputas de pênalti perdidas. Aquela. Eu espero melhor, espero que o São Paulo tenha uma constância e consiga vencer e dar alegria pro torcedor, porque eu acho que é muito importante o time não só vencer, mas estar em conjunto com a torcida, porque a gente hoje é jovem, mas amanhã a gente vai ser idoso. E aí a gente vai precisar dos jovens nas arquibancadas, cadeira terra, enfim, vai precisar do jovem no estádio, das crianças que estão nascendo hoje. E sem uma base de futebol, se o time não focar, não representar, não vai ter essa torcida jovem que tá nascendo hoje. Então acho que isso é importante também, você trazer as crianças para o São Paulo. E é isso. E como a sua família e os amigos influenciaram a sua jornada como torcedora do São Paulo? A minha mãe, no começo, foi bem resistente. Ela falava assim, filha, vai estudar, futebol não é coisa de menina, vai focar no seu estudo. Depois de um tempo, minha mãe tava comigo no CT tirando foto com o Hernanes, gente. Minha mãe, ó, Caraca! minha mãe vendendo camisa, quer dizer, me dando camisa, comprando camisa pra mim. E minha mãe desandou também comigo, a gente foi de mão dada juntas. Aí eu comecei a ir de caravana quando eu fiz 18. Minha mãe, Caraca! filha, pelo amor de Deus, não vai de caravana, é perigoso. Eu, mãe, tenho 18, vou sim. Ela, então tá, me avisa quando chegar, que eu vou te buscar na rodoviária e tal. Acho que minha mãe, ela aceitou, e aceitou que não tinha mais pra onde correr, que eu era aquela viciada no São Paulo mesmo, e era isso que ela tinha pra criar uma filha viciada no São Paulo. E ela aceitou. O meu pai, ele sempre foi a pessoa mais orgulhosa, assim, de mim. Ele ficava, meu Deus, minha filha, ela fala sobre futebol na internet, cara, olha que da hora. Meu pai sempre apoiou. Que da A minha hora! irmã sempre me apoiou e divulgou minha página para todo mundo que ela conhece. Meu irmão, a mesma coisa, mas meu irmão é mais na dele. Minha irmã já é mais que nem eu, assim. E os meus amigos é aquela coisa. Os São Paulinos acham top, me elogiam. Os rivais ficam assim, meu Deus, menina, fica quieta. Cala a boca um segundinho, só fala de São Paulo, chata. Mas todo mundo apoia no final, sabe? Todo mundo fica, pô, da hora, a menina ali convidada pra dar entrevista na Globo. Nunca fui porque eu tenho vergonha, mas já fui convidada. Então, Caraca! assim, acho que sempre apoiaram. Primeiro todo mundo me achou louca, mas depois todo mundo apoiou a minha loucura. E hoje eu tô na loucura. Que da Tenho muitos hora! amigos na loucura também, tanto que a caravana é minha família. Passei ano novo com a caravana. Que da hora! Viajando? A gente fez churrasco na casa do caravanista, na verdade. Olha que Todo da mundo hora! junto. Sim, são minha Que da família, hora! eu falo. Eu chamo ele de pai. Ô Letícia, conta pra gente, qual o jogo do São Paulo que você considera assim mais memorável e que você estava presente ali ao vivo assistindo o jogo? São Paulo e Corinthians na Copa do Brasil. Primeiro que o Morumbi naquele dia tava surreal, né? Morumbi parecia, sei lá, final de Libertadores naquele dia. Tava
Meu, os idosos estavam cantando na cadeira térrea, sabe? Aquela pessoa que só xinga, ela tava cantando aquele dia. Foi bizarro o clima no Morumbi aquele dia. Eu acho que a torcida merecia viver aquele momento. E eu acho que foi ali que todo mundo falou: pronto, campeões. Ninguém tira mais o título. Meu, pra quem classifica em cima de Palmeiras e Corinthians, acabou. Acabou, o campeão pintou, pode entregar a taça, vamos embora. Aí o adversário do Flamengo. Aí pegou um pouco, né? Mas aí todo mundo, ah, não, a gente passa do Flamengo. Aí a gente foi, ganhou de 1-0 lá no Maracanã, daí acabou, São Paulo campeão. Mas aquele dia do São Paulo e Corinthians, acho que foi um dia que eu nunca vou esquecer, de verdade. Eu achei que eu fosse infartar, mas eu não infartei, né? Porque eu tô aqui. Então, E qual foi a maior contratação do São Paulo nos últimos anos, na sua opinião? Lucas Moura. Top. A volta do Lucas, assim, foi essencial. Tudo bem que muita gente fala, ai, canela de vidro, se machuca, ai, não ajuda em nada, mas tem gente que não entende de futebol, porque o que o cara joga, com a idade que ele tem, o que ele faz, se você pega um jogo que ele não tá presente para um jogo que ele tá em campo, você vê a diferença do São Paulo, cara. Ele joga muito e joga sozinho várias vezes, sabe? E fora a identificação com a torcida, teve um jogo que ele fez gol, era, sei lá, São Paulo e Cuiabá, era um jogo assim, sabe? Ele fez gol e foi comemorar no escudo, comemorou na minha frente. Gente, eu achei que eu fosse morrer aquele dia, foi 3-1 pro São Paulo. Ele dançou na minha frente lá, eu, meu Deus, Lucas. Cara, o Lucas é o Lucas, não tem como. No dia que eu vi ele pessoalmente, tem foto minha com ele, gente, eu estava roxa de tanto que eu chorei. Eu tava assim, com o olho cheio de lágrima. E no dia que ele me mandou um vídeo também, eu quase fiz meu pai bater o carro. Porque ele mandou o Nossa. vídeo e aí ele falou, Letícia, eu gritei no carro. E aí meu pai, filho, não grita, eu tô dirigindo, não sei o quê. Aí ele parou o carro assim com tudo. Porque é o Lucas, é uma sensação assim de ter um ídolo em campo, mas também um torcedor, sabe? Ele representa muito São Paulo em campo. É o Lucas, É, Lucas. apenas. Ô Letícia, conta pra gente como que foi a experiência de ver um jogo do São Paulo pela primeira vez no estádio? O primeiro jogo que eu fui foi São Paulo e Grêmio. Eu enchi muito o saco do meu pai para ele me levar. Porque meu pai, ele é santista e ele é meio cabeça fechada, assim, do tipo, ai, quero brigar. Mas ele não briga, ele só quer, sabe? Aí, aí eu, pai, me leva no jogo do São Paulo, vai, você me levou no jogo do Brasil. Porque ele tinha me levado no Brasil e Bolívia, a abertura da Copa América, no Morumbi. E aí eu insisti, insisti, ele aceitou me levar no São Paulo e Grêmio. Aí era um jogo assim, primeiro jogo 11 horas da manhã, um calor do caramba, todo mundo desmaiando no Morumbi. E eu chorando. Cara, pra mim, assim, pisar no Morumbi, ver a torcida, todo mundo com a camisa de São Paulo, todo mundo cantando junto. Aquilo ali foi surreal, eu fico arrepiada só de lembrar e eu acho que pra mim, todo jogo no Morumbi é uma experiência nova. Cada jogo é uma sensação diferente. Pode ser o jogo, sabe, um jogo nada a ver com nada. Por exemplo, a gente jogou contra o Botafogo no passado, aquele 0-0 no Brasileiro, foi depois da classificação contra o Corinthians. O que que era um jogo contra o Botafogo? Eu tava ali só pra passear mesmo, sabe? Mas foi uma sensação única. Querendo ou não, foi um jogo, tipo, mesmo um 0-0 foi um jogão pra mim, porque tá no Morumbi, ainda mais com todo o, entre aspas, corre que eu faço de sair de longe, ir de caravana, não tem explicação. Não dá pra explicar o sentimento que é estar no Morumbi. Por isso que eu até tento passar essa sensação pra quem me segue, mas é difícil explicar em palavras o que é estar no Morumbi. Não dá. Letícia, hoje, vou te dar um exemplo, antes de fazer a minha pergunta, para você entender. O Real Madrid, uma postagem dele, chega a dar mais de 1 milhão de curtidas pelo Instagram, pelas redes sociais deles. Como que você vê hoje a influência das redes sociais para os times nossos, brasileiros, ou para times? O que que você acha? Eu acho que é muito importante os times focarem no marketing nas redes sociais, porque o São Paulo não é só das pessoas que estão ali no Morumbi. O São Paulo é de muita gente que não tem acesso ao Morumbi. Talvez mora em São Paulo, mas não tenha condição de estar no Morumbi. Talvez pessoas que morem, sei lá, no Japão, como eu tenho seguidores que moram no Japão, que estão sempre presentes na live. Então são pessoas que merecem um bastidor,
um vídeo de bastidor, que merecem ter a sensação do que é o São Paulo pessoalmente, mas assim, através da internet. Então, eu acho que não só para o crescimento da instituição em si, mas também para a interação da torcida que talvez não possa estar perto, mas vai estar perto de uma maneira, né? Que é essa maneira virtual. Então, Entendi. acho que é muito importante isso. E o que você acha do nosso marketing, principalmente do São Paulo? O que você acha? Eu acho que está melhorando, mas que poderia investir em coisas assim. Poderia melhorar muitas coisas, eu acho. A questão até da venda do bonitão lá, do Daniel Alves, foi uma vergonha o marketing para Foi. mim. Poderia ter investido muito mais nessa vinda dele pra cá, porque era o Daniel, né? Hoje em dia é Sim, um traste, depois de tudo que a gente descobriu. É, mas era o Daniel Alves, pô. O cara era sim. assim, o Daniel Alves. O São Paulo tinha que ter feito uma coisa muito maior. E fora isso, tem as questões de, por exemplo, valorização dos ídolos. O São Paulo poderia ter investido numa despedida, sei lá, um jogo de despedida. Luiz Fabiano contra Hernanes. Você Uhum. ia fazer uma festa para um ídolo que está se aposentando, você ia gerar uma renda, porque a torcida ia pagar para ver, nem que fosse tipo, sei lá, R$ 10, cobra o ingresso a R$ 10 e daí cobra consumo dentro, né? As coisas, faz copo, faz camisa temática. São Paulo poderia ter investido nisso, assim, e poderia ter gerado uma coisa muito melhor no marketing. Pode ter certeza que ia ter gente comprando camisa até hoje, com a cara do Luiz Fabiano. Você acha que não? Ia ter gente comprando Sim, até hoje. Então, o São concordo. Paulo peca muito nessa questão do marketing, eu acho. Ainda que esteja melhorando, tem muita coisa que eles poderiam pensar. Que talvez um torcedor ali poderia fazer algo muito melhor. Concordo. Eu acho que a única coisa que o São Paulo fez assim, de espetacular foi a despedida do Rogério, né? Foi maravilhoso. Não sei se você chegou a ver. Eu acompanhei ao vivo, eu Nossa, não pude eu estar lá, arrepio mas só de lembrar. foi maravilhoso. Eu acho que concordo com você, acho que o marketing é muito ruim mesmo. Marketing é, assim, me perdoe, assim, eu sou meio assim, que até nossas camisetas, tem hora que eles dão umas, olha. Vamos mudar de assunto, Isaac, faz a pergunta. Ô, Letícia, qual o jogador de São Paulo assim que você mais admira e por quê? Do elenco atual, no caso, Isso. Uhum. o Lucas. O Lucas. Mentira, gente, eu gosto muito do Caleri. Muito. Mas se for pra falar de admiração, acho que o Lucas. Mas eu não consigo não falar do Caleri também. Porque é o Caleri. Identificação com a torcida. O cara faz gol e se arrepia, velho. Dá pra ver no É, vídeo ele arrepiado. O cara, ele vive o São Paulo também. Ele vibra. E tem um jogador, assim, que talvez eu não tenha... que eu seja muito criticada por falar, mas é o Luciano. Porque muita gente critica o Luciano pelo momento atual que ele tá vivendo. Mas eu acho que o Luciano ele talvez tenha representado algo para a torcida que não, a gente não via há muito tempo quando ele chegou, sabe? Ele já chegou provocando todo mundo, aquela coisa, e fazia tempo que a gente não via um cara assim. Então eu gosto muito do Luciano também. De verdade, sendo sincera. E eu vejo os comentários, eu fico, gente, é o Luciano, ninguém fala assim do Luciano. Mas aí depois eu entendo que atualmente tá difícil apoiar o Luciano, assim, nos jogos que ele vem fazendo, mas também ele tá na posição errada, enfim. deixa Mas pra lá. É o Lucas Moura, galera. É o Lucas. Acho que pela identificação dele com a torcida, com o São Paulo, por tudo que ele representou na Sula também, que ele foi muito importante. E acho que a volta dele ajudou muito nos bastidores também do São Paulo, no time, no elenco em si, dentro do vestiário. Ele representa muito pro vestiário também. Letícia, existe algum rival? Ó, é polêmico, hein? Polêmica, polêmica. Existe algum rival que você respeita, mesmo sendo torcedor do São Paulo? Eu respeito o Santos por conta do meu pai, mas eu não tiro. Eu não deixo de falar que, assim, quando o Santos caiu, eu tava no Morumbi, era São Paulo e Flamengo, e eu gritei muito lá. Arerê, o Santos vai jogar a Série B. Mas eu respeito muito o Santos pela história do Santos. É um time, mesmo com rebaixamento, é um time que é enorme, né? Pela história no Uhum. futebol. E
respeito pelo meu pai também, porque aquela coisa, a gente quer ver o time se ferrar? Quer. Mas É. ver o meu pai triste é uma dor, assim, que eu fico, cara, não chora, tá tudo bem, entendeu? Não chora, não. Mas ao mesmo tempo eu tô daquele jeito lá, tipo, se ferra aí, Santos, vai. Mas aí eu vejo meu pai triste, daí o pai não chora. Então é, é complicado, mas Complicado. Ô, Letícia, conta pra gente assim, qual que foi o momento mais emocionante que você vivenciou como torcedora do São Paulo? acho que ver um título no estádio, sentir aquela sensação de ver que o time foi campeão de algo inédito e eu tava presente, foi bizarro. Até porque foi um dia que eu achei que eu fosse passar mal, porque tava um calor do caramba. E eu ainda fui com sal grosso no sapato. Estouraram os saquinhos de sal grosso, eu achei que fosse desidratar. Então eu tava naquele. Sabe quando você tá mole já, de faltando água? Mas ao mesmo tempo, meu, era um título. São Paulo tava sendo campeão. Até hoje eu não acredito que eu vi pessoalmente isso. Que eu pude estar no estádio com pessoas que são muito importantes pra mim, né? Que são os meus amigos da caravana. E assim, foi um momento inesquecível pra mim. De verdade, eu queria muito viver isso de novo. O título da Copa do Brasil foi algo que nunca vai sair da minha cabeça. Top. E como que você vê o papel das mulheres no futebol atualmente? Muito importante. Acho que tem que crescer cada vez mais, porque parece até clichê, mas acho que o lugar de mulher é onde ela quiser. E assim, é aquela frase bem clichê, mas acho que hoje em dia é, tem grande parte da torcida de São Paulo que é composta por mulheres, por mães também que levam seus filhos até na arquibancada da torcida organizada. E eu acho que está crescendo cada vez mais o número de mulheres. Eu acho que a participação delas tem que acontecer cada vez mais. Tem que dar a cara a tapa mesmo e falar de futebol mesmo, independente dos comentários e de quem tá ali para criticar, porque opinião todo mundo tem. E não é porque você é uma mulher que você não pode dar uma opinião e tem que se calar, sabe? Para falar de Uhum, futebol. Porque o futebol é de todo mundo, inclusive das mulheres, então essa participação tem que acontecer e tem que aumentar cada vez mais. com E cabe às certeza. pessoas respeitarem, né? Cabe a quem não gosta disso respeitar. Tudo bem que nem sempre você vai gostar do comentário de uma mulher. Tudo bem que você nem sempre vai gostar de uma narração feminina. Mas respeite ela da mesma maneira como você respeita um homem falando sobre o assunto. E é aquela coisa, a gente vê entrevista até de técnicos, né? O Abel. Entrevistas vergonhosas, desrespeitando as mulheres, assim. Falta muito respeito ainda com as mulheres no futebol. Ô, Letícia, fala pra gente, na sua perspectiva, tá? Qual foi a pior fase que o São Paulo passou assim? Sem dúvida, foi quando a gente quase caiu, em 2017. Se não fosse o Hernanes ali, porque eu acho que pra mim a pior coisa que tem é ver seu time rebaixado. Eu não imagino ver o São Paulo rebaixado. Pra mim tá tudo bem você perder um título, mas assim, ser rebaixado deve ser uma dor gigantesca, sabe? Eu não imagino ver meu time caindo. Se Deus quiser, eu nunca vou ver. Se você pudesse mudar uma regra no futebol, qual seria? Ó, pensa, ó, Ai, nossa senhora. Então, uma regra. uma regra. Atualmente, sabe o que eu faria? Hum, Proibido dar cartão para técnico. boa, Eu não vou boa. mudar regra nenhuma, eu vou criar uma regra. Não deem cartão pro meu técnico, porque eu não suporto meus auxiliares comandando meu time. Deixa o meu técnico maluco da cabeça ali, sabe? Só deixa Boa, ele quieto. Então eu criaria gostei. uma regra. Não amarele meu técnico. E outra Essa é boa. regra: ninguém convoca ninguém do São Paulo para seleção. Ninguém tira ninguém do São Paulo para seleção, pelo amor de Deus. É, boa, ainda perdeu o Lucas, né? Mas tudo bem. Ô, Letícia, o que o São Paulo ele representa pra você pessoalmente? O São Paulo é literalmente minha vida. Eu não me imagino sem o São Paulo.
De verdade, eu acho que já virou uma parte da minha personalidade. Eu não sou a Letícia, eu sou a Letícia São Paulina. Eu sou a Letícia das Soberanas, eu não sou só a Letícia. Então acho que já virou uma parte de mim há muito tempo. E não, talvez não tenha virado. Eu nasci, né, São Paulina. Eu só fui me descobrir adolescente, mas acho que esse amor sempre teve em mim, porque não é possível uma pessoa ser tão viciada. E todo mundo fala, meu Deus, essa menina ela é maluca. Não é possível que exista alguém assim. Existe. Existiu. E qual a sua opinião sobre os projetos do sócio torcedor? Ou que você gosta do sócio torcedor, você acha legal? Cara, o sócio é polêmico de falar, tá? Mas eu não tenho Uhum. medo de falar, não. O sócio tem muito pra melhorar. Eu acho uma palhaçada tirarem os dependentes, porque se você coloca na regra, se você coloca na regra do plano, né, que ele tem direito a dependente, você vai e tira só porque é um jogo de mata-mata, já tá errado. Então essa questão de tirar o dependente sem uma justificativa, pra mim não existe. Questão do kit do sócio. Hoje em dia tem muito pra melhorar. O troço vem amassado na nossa casa, sabe? Não tem cuidado nenhum. Inclusive, antes tinha até camisa oficial. Hoje é uma camisa lá do sócio. Merreca. Mentira, gente, eu gostei, tá? Eu vou usar muito ela. Mas poderia ser melhor. A questão das experiências. Cara, pra você resgatar uma experiência, você tem que praticamente ganhar na Mega Sena. É impossível você resgatar uma experiência. Tem amigo meu que tá com 6.000 pontos e até hoje não resgatou, tipo, nem o camarote do sócio, sabe? E você vê que sempre são as mesmas pessoas que estão nas experiências. Tem uma pessoa que foi 5 vezes na zona mista. Não existe isso, sabe? Tem que ser tem que ser melhor dividido isso. Tipo, as pessoas têm que ter a mesma condição de ir, todo mundo, sabe? Todo mundo é sócio igual, todo mundo paga igual. Não é justo uma pessoa ir 10 vezes e a outra não ir nenhuma. E acho que fora isso, só. Questão dos ingressos também, porque muitas vezes chega na prioridade do plano vermelho, por exemplo, já não tem ingresso para quase setor nenhum. Então a questão da venda dos ingressos também é bem difícil. Ainda mais pra gente que vai de caravana, tem que comprar vários ingressos, que a gente já vem de viagem com ingresso. Complica muito você ter o sócio e não poder usar ele da maneira como você deveria. E acho que é isso. Qual a sua opinião sobre a arbitragem do futebol brasileiro? É uma vergonha, né? Tá cada vez pior. Ah, Eu acho que, assim, não só nos Jogos de São Paulo, mas, assim, tá difícil de você ver um árbitro que realmente não tem nada que se comentar a respeito dele numa partida, porque sempre tem um erro ou outro de arbitragem. Assim, são umas coisas absurdas. Aquele lance, eu tava no Morumbi. Aquele lance do gol do Caleri que foi anulado, que foi aquilo, gente? Não existe aquele lance contra o Vitória. Não existe aquilo ser anulado, sabe? Tem umas coisas assim que são bizarras, que fica nítido que tá errado e os caras não enxergam. Tem lance que nem deveria precisar do VAR, só o juiz já deveria ter marcado alguma coisa. E tem coisa que não entra na minha cabeça. A falta no Caleri, no gol do Fluminense, não tinha ninguém exato. vendo o tapa na cara que ele levou naquele lance. Todo mundo fechou o olho, apagão no Maracanã, ninguém viu o tapa que ele levou. Então, assim, complicado, difícil. E o São Paulo, antigamente, era assaltado fora de casa. Agora está sendo assaltado dentro de casa também, para piorar a situação. No Morumbi está sendo também. Então fica difícil, porque todo jogo quando você joga bem, é aquilo que o Rogério falou naquele vídeo. A gente já tá uma merda. E você vai lá e ainda não enxerga, você tem 70 câmeras e não enxerga. Então é aquilo, você já tá ruim. Aí o VAR ainda vai e marca um pênalti, não sei o que, não sei o que lá, e anula um gol. Fica complicado, cara. Fica difícil. Concordo. E como você descreveria a torcida do São Paulo em uma palavra? Acho que perseverança. Perseverança. Só essa palavra que eu tenho pra falar, mas assim, vivendo, complementando, né? Vivendo o São Paulo, não só pessoalmente, mas também na internet, eu vejo que é uma torcida, assim.
que sempre está presente com o time, não desiste fácil, ainda que tenham as pessoas que tudo tá ruim, né? E aí isso aí já é normal. Mas eu acho que a maior parte da torcida tá ali para apoiar, independente de resultado, de competição, de campeonato e de situação também. É uma torcida que não abandona de jeito nenhum, que não desiste. Letícia, assim, você administra uma página hoje no Instagram que tem muito seguidor, né? Que é o Soberanos. Como que você lida assim com essa responsabilidade, né, de trazer informação e principalmente de influenciar, né, tantos torcedores? Eu penso bastante sobre isso, porque tem muita gente que realmente, né, a maioria confia no que a gente posta e é uma responsabilidade enorme. Tanto que eu sempre penso duas vezes antes de postar alguma coisa. Eu não posto, sei lá, acordei e vou postar isso, sabe? Eu fico, meu, será que se eu postar isso vai ser muito ruim, vai ser muito bom? Será que se eu postar isso vai afetar uma pessoa de uma maneira negativa? Até porque eu faço psicologia. Então, assim, meu objetivo não é acabar com a saúde mental de ninguém, pelo amor de Deus. E é muita responsabilidade lidar com pessoas, né? Então, a profissão que eu escolhi também me mostra isso todas as aulas, todos os dias, cada estágio que eu faço. Eu acho que eu levo isso muito para a página também. Por isso que quando as pessoas partem né, para algo muito ruim no comentário, xingam o jogador, xingam família de jogador, eu costumo bloquear, porque tem coisa que realmente passa do limite de um ser humano, né? Passa do limite do que um ser humano deveria ouvir. E eu não gostaria que fosse comigo, com a minha família, com meu pai. Então, os jogadores, mesmo que sejam jogadores e tenham que ouvir as críticas construtivas, eles são seres humanos, tem coisa que ninguém deveria ouvir, ninguém deveria ler. Então, eu vou lá e bloqueio, mas é uma responsabilidade enorme, que eu tô lidando com muita coisa. Tanto que tem jogador até hoje que me bloqueou, que eu não sei por quê. Porque então é complicado, né? Tem que ter muita cabeça para lidar com tudo que envolve a página. E qual a sua visão sobre a inclusão e a diversidade no futebol? Acho que a inclusão tem que existir cada vez mais, porque até fazendo o curso que eu faço na faculdade, eu fico sabendo da quantidade de transtornos e o aumento dos diagnósticos até do TEA, que é o transtorno do espectro autista. São pessoas que têm os transtornos, mas que merecem ter o mesmo acesso, né, a mesma condição de ver um futebol como a gente. Eu sei que é mais difícil para um autista estar no estádio, mas o São Paulo, por exemplo, tem uma sala do TEA, Hum. que é um ambiente ali que os autistas estão com um isolamento acústico, né, do som do estádio, porque é bem complicado lidar com barulho. Eu já cuidei de um menino autista, então eu sei como é que é. Mas essa inclusão tem que existir cada vez mais, e não só com os autistas, mas a questão das deficiências físicas também. Eu já levei um menininho de caravana que usava cadeira de roda. E a gente viu como foi difícil para o menino entrar no estádio para ver o jogo. Isso não deveria existir, porque tem muita gente que precisa dessa acessibilidade, que precisa desse apoio para poder viver o que a gente vive. E são pessoas que merecem tanto quanto a gente tá ali. Nossa, você falando isso, eu não sabia que tinha isso. Eu ia te perguntar porque eu lembro do caso do molequinho do Palmeiras, lembra? Não sei se você chegou a lembrar, ver, que tinha problema. Então, São Paulo tem isso também. Tem. São Paulo tem um camarote lá. Cara, que da hora, eu não sabia desse daí. Eu não sei o nome, mas tem. Existe esse camarote. Não sei se já estão vendendo ingressos nele, mas acho que sim. Acho que ele já está disponível para uso. E eu acho que isso é muito importante. Como uma pessoa que tem autista na família, que tem primos, talvez até de segundo grau, mas que vê de perto, né? E também já trabalhou com isso, já fez estágio com isso. Acho muito relevante ter. Eu esqueci de comentar também da questão dos autistas, que eu fui num jogo do São Paulo, que o São Paulo fez a ação com as crianças autistas no Morumbi.
Eles entraram com os Nossa. jogadores de mão dada. Aí teve um menininho que ele largou da mão do jogador, ele saiu correndo, ele fez a volta olímpica no Morumbi. E eu tava na cadeira térrea. Aí eu vi ele correndo e eu comecei a chorar, porque assim, eu estudo isso. Aí eu, ele tá correndo, não tem ninguém brigando com ele, sabe? Tava todo mundo, tipo, todos os seguranças correndo atrás dele, mas assim, brincando com ele. Ninguém repreendeu ele em nenhum momento, do tipo, ah, senta aí, você vai ficar agora parado. Porque eles não conseguem ficar parados. É a questão do transtorno mesmo, eles têm que se mexer o tempo inteiro. Ele saiu correndo e brincando e foi isso. E eu chorando, que nem maluca. Eu falo que eu sou doida. Galera, chegamos ao final de um bate-papo aí incrível com a Letícia, que é administradora, é responsável aí pela página Soberanos, é uma página que tem muitos seguidores no Instagram. E Letícia, muito obrigado pela participação, tá? De coração, obrigado mesmo. Obrigada, gente, pelo convite. Foi muito bom poder falar do São Paulo. Mais um pouco, né? Que todo dia eu falo bastante. Mas acho que foram pontos que a gente tem que mesmo discutir e tem que falar sobre. Então acho que foi muito importante ter esse bate-papo com vocês. Espero que muitas pessoas possam passar por aqui e falar também sobre o que elas amam, porque é importante dar essa visibilidade. Pessoal, aproveitando, aqui no link da descrição tá a página dela, Página Soberano, a nossa página. Ative o sininho e até a próxima, galera.